Bom dia, meus amores. Hoje é segunda-feira, dia 31 de agosto, último dia do mês de agosto. Ai, 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 vocês não sabem a saudade que eu estou de vocês, de olhar todos os dias para o rostinho de vocês, de dar bom dia, de dar boa tarde. Mas a gente tem que ter fé e pensar que tudo isso vai passar e que a gente esteja sempre com muita saúde. Na nossa primeira aula de hoje, você fez uma atividade avaliativa de português, não foi? O que você achou? Fácil ou difícil? Conta para Pro, quero ouvir. Fala bem alto. Ah, tava fácil? Tava difícil? Tava mais ou menos? Ah, quero saber, hein? Depois eu vou olhar e ver quem fez tudo direitinho. Mas para nossa segunda aula de hoje, do dia 31 de agosto, nós iremos começar a nossa apostila nova, o nosso manual número 3 de português. Então vamos descobrir o que nós vamos ver nesta apostila nova. Então, olha só. A professora Fernanda, aí no início, ela está falando que ela vai propor duas missões para vocês. Isso mesmo. A professora vai propor que vocês, no decorrer desta unidade, façam uma atividade referente à comunicação. E que atividade seria essa? Ela propõe a propaganda e o folheto. Então, nós iremos, no decorrer do nosso manual, dessa unidade número 5, nós iremos fazer uma propaganda e um folheto. E quando for a hora, eu vou explicar isso direitinho para vocês. Então, agora na página 4, eu peço que vocês coloquem a data de hoje aí, 31/8/2020, para que a gente possa começar. E quando a gente começa uma unidade nova, nós temos nas páginas de abertura, imagens, e nós vamos conversar sobre elas agora. Então, eu peço que vocês abram a apostila de vocês, deixem o manual de vocês aberto, para que vocês possam visualizar ao mesmo tempo e a gente vai conversando. Como assim conversando? Pro, você tá falando sozinha? Então, mas eu vou falando daqui e você vai respondendo daí, certo? Então, nós temos aí na nossa página de abertura da unidade 5, quando as palavras convencem e explicam. Então, para começo de conversa, você já reparou que todos os dias entramos em contato com diferentes meios de comunicação? O que são os meios de comunicação? É quando eu escuto, é quando eu vejo algo e eu me comunico e eu descubro coisas, né? E aí, olhando essas duas páginas de abertura, a página 4 e a página 5, quais são os meios de comunicação que estão sendo retratados nessas duas cenas? Bom, eu quero ouvir alguém soprar bem alto. Deixa eu ver se eu escuto daqui. Um menino falando. Não, é uma menina. Quem está respondendo para mim? Ah, isso mesmo! Eu ouvi alguém dizer que foi um folheto. Esse meio de comunicação é um folheto. Quem falou e quem gritou bem alto para mim? Folheto, acertou. Ai, professora, aqui também tem uma propaganda, um cartaz falando que tem um canal de notícias. Também, ó, acertou. Pro, tô escutando alguém gritar. Pro, tem um outdoor, uma propaganda imensa de hambúrguer. Olha lá, o Burger Queen. Experimente, isso sim é hambúrguer de verdade. Compre pelo nosso app. Olha lá, que legal e que gostoso, hein? Então, é isso mesmo que vocês falaram. As propagandas, os folhetos, né, são meios de comunicação. E você imagina qual seria o objetivo principal de cada meio de comunicação representado? Para que serve o folheto?
Olha só, o folheto ele nos mostra dicas de economia de água. Como a gente deve fazer para economizar a água? Então, ele está me ajudando a quê? A eu pensar em como eu estou utilizando a minha água na minha casa, né? Ele está me informando algo importante. Depois nós temos o outdoor, né? E o cartaz, que eles estão exibindo o quê? Produtos, né? Para que são esses produtos? Ó, o canal de notícias, para que seria? E o hambúrguer? O hambúrguer é para a gente comprar, para a gente consumir. E o de notícias é para a gente sempre ficar atento às notícias do dia a dia. Logo em seguida, nós temos lá a perguntinha número 3. Que palavras ou expressões estão em destaque em cada um dos meios de comunicação para chamar a atenção? Então, nós temos lá dicas para economias de água. Nós temos mais o quê? Breaking News, né? Que é o nome do canal de notícias. O experimente, aqui ó, bem grande, hambúrguer, destacado em amarelo. Então, essas são as palavrinhas que estão em destaque para a gente prestar bastante atenção. E você, tem o hábito de reparar nesses meios de comunicação espalhados pela cidade? Quando você passeia, você fica olhando os outdoor. Se você recebe um folheto, você pega o folheto para ver sobre o que ele está falando. Quais deles costuma mais chamar a sua atenção? Os que têm mais imagens, são mais visuais ou os que são mais escritos? Bom, então agora nós vamos dar início em palavras que convencem. Então, no início da aula, a Marina e o Otávio comentaram com os colegas que há muitas propagandas espalhadas pela cidade. Em centros comerciais, dentro de loja, nas estradas, inclusive há alguns gigantes que são chamados de outdoor. A professora Fernanda, ouvindo a conversa, fez uma importante observação. Ela falou que quando alguém quer vender um produto, ele precisa o quê? Chamar a atenção, né? Então, a gente precisa estar muito atentos às palavras que escolhe para se comunicar e ao espaço no qual opta por divulgar as suas ideias. Então, quando alguém vai fazer isso, ela tem que prestar bastante atenção. E quando você for realizar o seu, você também precisa ficar atento nisso. É por isso que, às vezes, a professora Fernanda falou, vemos um tipo de propaganda em um outdoor, outro em um cartaz e outro na televisão. O que ela quis dizer com isso? Que, às vezes, a propaganda do mesmo hambúrguer, do mesmo lanche, ela pode ser diferente no outdoor, num cartaz e até na televisão. E aí? Onde podemos encontrar propagandas no nosso dia a dia? Hein? Falem para mim, aonde será? Escrevam aí, porque nós vamos conversar isso na nossa aula de Zoom, hein? As propagandas que você viu, em geral, elogiam, criticam aquele produto que elas estão divulgando? Será que eu vou fazer uma propaganda para elogiar ou para criticar? E por que você acredita que elas têm esse posicionamento? Número 3, você certamente já comprou ou quis comprar um produto por tê-lo visto em uma propaganda na televisão. Ai, eu vi algo que eu quis. E aí, que produto era esse? E o que mais chamou a sua atenção na divulgação desse produto? Número 4. A propaganda do produto pelo qual você se interessou foi divulgada em qual formato? Ele foi uma propaganda impressa que você viu em papel, ou numa revista, ou num jornal, ou num folheto. Ela foi digital, audiovisual ou apenas áudio? Você apenas ouviu, não só ouviu e viu.
Audiovisual, ouvir e ver. E áudio, só ouvir. O que foi? Como foi? Depois eu quero que você me conte, hein? Ai, ai, ai. Percebendo que os alunos estavam interessados em propagandas, a professora Fernanda aproveitou para mostrar esta propaganda para eles. A propaganda do Sandaleco, um pequeno passo para a criança, um grande salto para a natureza. Um tecido de fibra natural e solado de borracha reciclada. Conforto e beleza em prol do planeta. Esta propaganda, ela não existe, tá? Ela foi feita exclusivamente para gente, aqui no nossa apostila. Então, hora de explorar o texto, hora de vocês responderem as perguntinhas. Número 1, a propaganda é um gênero textual, que tem como objetivo tornar uma ideia, um produto ou um serviço conhecido por um determinado público. Que público é esse? Nós, consumidores. Ela tanto pode ter uma finalidade comercial, que é compra e venda de produtos ou serviços, como uma finalidade não comercial. Ela pode ser uma propaganda de doação, né? Pode ser uma propaganda para as pessoas doarem, ajudarem, uma doação de sangue, de roupas, de brinquedos. Pode ser também uma divulgação de maneiras de se prevenir contra uma doença. A gente está vendo muito atualmente o quê? As propagandas referente ao coronavírus, né? Como que a gente tem que fazer para a gente se prevenir desta doença? Então, você vai ler aí a letra A e vai marcar com um X. Logo em seguida, tem a letra B. Quais elementos da propaganda fizeram com que você chegasse à resposta do item anterior? Que a propaganda ela tem por finalidade a propaganda que a professora Fernanda mostrou do Sandaleco, a finalidade dela era comercial ou não comercial? Era para vender o produto ou não? E aí fala que você já aprendeu no segundo ano o que é um logotipo, que é o elemento visual que identifica, né, a empresa que está anunciando o produto. Então, nós temos aí o logotipo, também pode identificar o produto. E a Prof. Fernanda dá uma dica. O logotipo geralmente aparece perto do slogan. O que é o slogan? É a frase criada para que os consumidores se lembrem daquele produto, daquela marca apresentada, que fique com aquilo na cabeça. Então, no segundo ano, você estudou a leitura de imagens e viu que elas também trazem informações importantes para chamar a atenção do público e convencê-lo a comprar o produto. Com relação às imagens da propaganda mostrada pela professora Fernanda, podemos afirmar o quê? Você vai marcar um X aí em todas as que você acha que estão corretas. Você conseguiu identificar o logotipo da empresa que fabrica a sandália Sandaleco? Então, você vai voltar lá na página 7 e vai circular o logotipo. Exercício 4. Por que você acredita que o logotipo seja menor em comparação aos outros elementos visuais da propaganda que você leu? Por que será que o logotipo ele é menor que as outras coisas? O que você acha? Número 5. Copie a seguir o slogan que acompanha o logotipo da empresa fabricante do produto anunciado. Então, nós temos aí o você sabia? O que é slogan? O slogan vem de uma palavra de origem escocesa, que é da Escócia, e significa grito de guerra. Antigamente, a palavra era usada para designar os gritos de guerra de cada tribo, que cada tribo criava para a hora de guerrear. Olha só que interessante. A número 6, você vai voltar até as frases que compõem a parte verbal da propaganda. Existem nela duas palavras com sentido contrário, ou seja, que são antônimas. Então, eu quero que você copie essas duas palavrinhas. Por exemplo, gordo, magro, cheio, vazio. Então, você vai descobrir essas duas palavrinhas antônimas que nós temos lá.
E para terminar, a página 9, a propaganda traz duas informações sobre o produto anunciado. Quais são essas informações? Número 8. Ao ler o texto da propaganda, Emília percebeu que a palavra salto tem mais de um significado. Vamos descobrir quais? Consulte agora você o dicionário e identifique em cada uma dessas imagens o que significa aqui, o que as crianças estão fazendo e o que é isto no sapato. Você vai escrever o que você descobriu aqui ao lado. E ao consultar o dicionário, outro significado encontrado por Emília foi a acepção a seguir. Mudança rápida de posição ou situação. Qual dos três significados acima você acredita que seja mais adequado ao contexto em que a palavra salto foi usada na propaganda? A palavra salto foi usada na propaganda dessa imagem, desta imagem, ou mudança rápida de posição ou de situação? A Emília achou este significado, que é completamente diferente deste significado e deste significado. E aí, qual dos três você acredita que seja mais adequado ao nosso texto? Você vai copiar uma das três, tá? Então, depois a gente volta na próxima aula de português, outro dia, né, pra gente corrigir, certo? Então, a gente fica por aqui e até mais.